todos. Vamos dar início, então, à nossa sessão do Conselho Superior da AGERGS. Hoje é dia 9 de março de 2021. A reunião está sendo realizada online e refere-se à sessão ordinária de número 08/2021. Primeiro tópico da nossa pauta é a apreciação da minuta de número 07/2021. Algum comentário, senhores conselheiros? De acordo? Aprovado, presidente. Obrigado, conselheiro Kleber, conselheiro Major. Aprovado. Obrigado, conselheiro Petersen. Aprovado, presidente. Conselheiro Alexandre. Aprovado, presidente. Obrigado. Eu também aprovo, a ata está aprovada. Próximo item da pauta, temos a análise do processo de número 0015443900/19-0, que trata de recurso sobre o ressarcimento de valores pagos pela empresa Kessler & Kessler Congelados Light Limitada, a CE Distribuidora, relativo à alíquota de ICMS aplicada nas faturas de energia elétrica. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Kleber Domingues. Por favor, conselheiro Petersen. Boa tarde a todos. Do relatório. Trata o presente expediente sobre o enquadramento da alíquota do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, aplicado às faturas de energia elétrica da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CE, distribuidora, e devolução de valores pagos a maior pela unidade consumidora. A empresa Kessler & Kessler Congelados Light Limitada, ME, após registro do sistema de ouvidoria da ANEEL e através do seu procurador, Energimax Consultoria em Engenharia Limitada, solicitou a abertura do processo administrativo diante de decisão emanada pela CE Distribuidora referente ao indeferimento do pedido de ressarcimento em dobro de valores pagos a maior a título de ICMS das faturas de energia elétrica. Informa que, em 10/8/2018, protocolou o pedido junto à concessionária para alteração do enquadramento da alíquota de ICMS para 18%, para fins de cobrança nas faturas, posto que se trata de estabelecimento cadastrado como Indústria de Transformação de Preparação Alimentícias, diversa, Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, Cefaz. Em 13/10/2018, foi efetivada a alteração solicitada e realizado o ressarcimento das cobranças realizadas nas faturas anteriores. Em 8/7/2019, o requerente protocola na CE Distribuidora pedido de ressarcimento em dobro, repetição de indébito dos valores pagos a maior. Em 8/8/2019, a CE Distribuidora comunica o indeferimento do ressarcimento em dobro, alegando, em síntese, que não se trata de faturamento a maior por erro de consumo apurado ou de tarifa aplicada, mas sim de matéria tributada, onde a concessionária figura como substituto tributário e aplicou a alíquota de forma equivocada. Assim, se trata de repetição de indébito pura e simples, devendo-se devolver ao cliente o valor recolhido por equívoco, não sendo autorizada a devolução em dobro. A Gerência de Energia Elétrica da AGERGS, mediante informação número 86/2020, GPE, e após oportunizar manifestação da CE Distribuidora sobre o presente processo, manifesta-se entendendo que o caso trata-se tão somente de matéria de direito tributário e sugere à Diretoria-Geral o encaminhamento para análise da Diretoria Jurídica. A Diretoria de Assuntos Jurídicos elaborou a informação DJ AGERGS número 127/2020, onde opina pelo deferimento do pedido do requerente a fim de determinar que a concessionária devolva em dobro os valores cobrados em razão da aplicação incorreta da alíquota do ICMS da unidade consumidora, consoante o artigo 113 da Resolução ANEEL número 414/2010, o que inclui a parcela de ICMS recolhida a maior, já que é indubitável que o recolhimento decorreu exclusivamente da aplicação equivocada da alíquota do imposto,
conforme entendimento da ANEEL em diversos expedientes análogos submetidos às respectivas apreciações. Adverte que o termo em dobro deve ser entendido como a devolução da quantia remanescente, já que a devolução simples, cujo valor perfaz um montante de R$ 23.039,34, já foi feita. Em 5/10/2020, a diretora-geral acolhe integralmente a análise elaborada mediante a informação DJ-AGERGS número 127/2020 e decide pelo deferimento do pedido apresentado pelo consumidor, notificando as partes sobre a decisão. A CE Distribuidora protocola recurso à decisão. Apresenta inicialmente o disposto no artigo 113, parágrafo 2º da resolução normativa da ANEEL número 414/2010, que estatui. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 2º, a distribuidora deve providenciar a devolução das quantias recebidas indevidamente acrescidas da atualização monetária com base na variação do IGPN e juros de mora de 1% ao mês calculados pro rata em valor igual ao dobro do que foi pago em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Entende que na situação posta não está diante de uma hipótese de devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, primeiro porque inexistiu má-fé na atuação da concessionária, fazendo-se presente o denominado engano justificável, previsto também no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a referida pretensão. Apresenta a argumentação de que a repetição do indébito em dobro constitui espécie de indenização fixada com o intuito de punir o agente da conduta causadora do dano cujo ressarcimento é autorizado pela lei em favor da vítima, em razão de uma conduta abusiva por parte do fornecedor, o que não ocorreu no caso em exame. Tanto não houve má-fé por parte da concessionária que, mediante provocação da interessada, a CE Distribuidora procedeu imediatamente à alteração da classificação da unidade consumidora. Assim, a cobrança indevida, mas de boa-fé, não dá lugar à restituição em dobro. Apresenta ainda decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nesse sentido. Salienta que, no que diz respeito à solicitação da devolução do ICMS, não possui a companhia qualquer poder de decisão ou ingerência em relação à alíquota do ICMS incidente sobre a operação de fornecimento de energia elétrica. Ou seja, todos os valores arrecadados são repassados integralmente à Fazenda Estadual, a quem entende que deveria ser direcionado o pleito do cliente. Ainda aponta que eventual classificação incorreta não deve ser considerada como omissão ou falha no processo, sendo o engano de classificação decorrente da falta de informação adequada do próprio consumidor, sendo totalmente justificável, o que afastaria de pronto a restituição em dobro dos tributos mencionados no que tange à restituição do ICMS. A CE Distribuidora não se aproveita do produto desses valores para fins de ter que restituí-lo em dobro. Apresenta os conceitos relativos ao Instituto Contribuinte, ou seja, aquele que tem o ônus de arcar compulsoriamente com as obrigações tributárias instituídas pelo Estado por meio de lei, diferenciando os dois tipos de sujeitos passivos, os contribuintes e os responsáveis legais. Traz também a distinção entre imposto direto e indireto, para aí, então, ventilarmos a ilegitimidade passiva dessa companhia. Assim, argumenta que, sendo mera repassadora jurídica do imposto, não se beneficia do mesmo, sendo o Estado do Rio Grande do Sul o ente responsável pela instituição de tal tributo, bem como o beneficiário dos valores arrecadados com a referida exação. Portanto, não pode ser compelida a devolução em dobro dos valores que são produtos de sua receita. Não são produtos de sua receita. Outro sim ressalta que o artigo 143 da resolução número 414/2010 não determina uma ação de revisão cadastral das unidades consumidoras, o que somente passou a ser exigido para unidades com benefício tarifário com a alteração promovida pela resolução normativa número 800/2007, que introduziu o artigo 53X na referida resolução, situando que não corresponde à do cliente. Dessa forma, a distribuidora defende que não deve prosperar o pleito do consumidor,
já que o Cefaz Rio Grande do Sul é o órgão que detém legitimidade para fixar alíquotas de ICMS arrecadadas nas faturas de energia, bem como é a destinatária do tributo recolhido. Notificada do recurso, o requerente apresentou contra-razões, refutando as razões apresentadas pela CE Distribuidora. Argumenta que a distribuidora concorda que foi mediante solicitação que ocorreu a reclassificação. Lembra que a Instrução Normativa Cefaz transferiu para a distribuidora o ônus de classificar corretamente os consumidores industriais de energia com regra clara, inequívoca e de aplicação direta. Não há necessidade de requerimento, solicitação ou documento. A consulta é pública através do site do Cefaz. Assinala que a legislação retira da obrigatoriedade de divulgação em dobro apenas os casos de engano justificável, o que não foi provado. Contesta os trechos de legislação e jurisprudência citados pela CE Distribuidora, entendendo que estão fora de contexto e não se aplicam ao presente caso. Por fim, diante das contrarrazões apresentadas, requer que seja mantida a decisão já exarada pela Direção-Geral da AGERGS. Após análise, a Diretoria de Assuntos Jurídicos emite a informação DJ-AGERGS 171/2020, ratificando integralmente a análise da informação DJ-AGERGS número 127/2020 e opinando pelo indeferimento do recurso apresentado pela CE Distribuidora. A diretora-geral, no exercício do juízo de reconsideração, mediante o encaminhamento número 118/2021-DG, decide por manter a decisão anterior pelos seus próprios fundamentos e encaminha o processo ao Conselho Superior para deliberação da matéria. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Petersen. Não sei se temos alguma manifestação, em princípio não, né, Eleonora? Ok, não temos. Presidente? Pois não? Temos a inscrição do senhor Thiago Reichel, da CE, para manifestação. Ok, então, por favor, senhor Carlos, o senhor tem 10 minutos para a sua manifestação. Não, na verdade, Thiago, estamos abrindo mão desse Tá ok. instrumento. Tá certo. Ok, muito obrigado. Obrigado, então. Então, devolvo a palavra para o conselheiro Petersen para a justificativa de seu voto. Da fundamentação. Compete à AGERGS, por previsão da Lei Estadual número 10.931/97 e em decorrência do convênio de cooperação firmado com a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, a execução das atividades complementares de regulação, controle e fiscalização do serviço de energia elétrica do âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. O objeto do recurso apresentado nesse expediente é a devolução em dobro de valores faturados a maior em decorrência da classificação incorreta da unidade consumidor e sua consequente aplicação da alíquota de ICMS sobre as faturas de energia elétrica. Conforme relatado, a devolução simples decorrente do equívoco reconhecido pela CE Distribuidora no valor de R$ 23.039,34 já foi efetuada nos faturamentos de setembro a fevereiro de 2019. A análise se restringe, portanto, ao direito à devolução em dobro dos valores cobrados e, para tanto, deve-se, nos termos do parágrafo 2º do artigo 113 da Resolução Normativa ANEEL número 414/2010, verificar se o erro da concessionária foi ou não justificável. Para tanto, há de se destacar análises efetuadas pela informação DJ-AGERGS número 127/2020, a qual me reporto integralmente, transcrevendo os seguintes trechos. A resolução normativa da ANEEL número 414/2010, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, estatui o seguinte regramento normativo acerca da questão objeto do expediente. Artigo 27. Efetivada a solicitação do interessado do fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve certificá-lo quanto a obrigatoriedade, quando couber, fornecimento
de informações e documentos referentes às atividades desenvolvidas na unidade consumidora. Inciso G. Apresentação dos documentos relativos à sua constituição, o seu registro e dos representantes legais quanto à pessoa jurídica. E manter os dados cadastrais da unidade consumidora atualizados junto à distribuidora. A Instrução Normativa DRP número 90/2007 do Departamento da Receita Pública Estadual aduz que o fornecimento de energia elétrica deverá certificar-se de que a energia destina-se exclusivamente ao estabelecimento inscrito no CNPJ como indústria. Para tanto, a concessionária deve tomar por base as informações disponíveis no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. 1.3. Industrial. 1.3.1. Para fins de aplicação da alíquota prevista no RICMS, livro 1, artigo 27, inciso 7º, no fornecimento de energia elétrica para a indústria, o remetente deverá certificar-se de que a energia elétrica é destinada exclusivamente ao estabelecimento inscrito no CGC/TE como indústria. 1.3.1.1. Para verificar se o destinatário da mercadoria é estabelecimento inscrito no CGC/TE como indústria, o fornecedor de energia elétrica terá por base as informações disponíveis no site da Secretaria da Fazenda na internet, na opção autoatendimento /público em geral, cadastro de contribuintes, devendo confirmar-se do destinatário, inicia com os números 3, indústria de transformação, 4, indústria de beneficiamento, 5, indústria de montagem, ou 6, indústria de acondicionamento e redicionamento. Afirma ainda a diretoria jurídica da GERGS que é certo que, quanto da classificação inicial da alíquota, a concessionária não agiu com a cuidade necessária. Nota-se que da consulta do CNPJ da empresa da Receita Estadual, documento SEI número 0284501, verifica-se que o CNAE fiscal principal é fabricação de alimentos e pratos prontos. Já o CNAE destinatário é iniciado pelo organismo número 3. Preparação alimentícia diversa e enquadramento do item indústria de transformação, conforme a referida resolução. Cabe ressaltar que essa situação cadastral figurava desde o início da relação contratual entre o requerente e a concessionária, pois não há nenhuma evidência nos autos de que, nesse interstício, tenha ocorrido alguma mudança da atividade empresarial da requerente que implicasse mudança de classificação cadastral a exigir a correspondente adequação da alíquota. Veja que a Companhia Estadual de Distribuição, CE Distribuidora, disse que, em 23 de novembro de 2013, a requerente teve energia elétrica ligada, sendo enquadrada na classe 3. Subclasse 1, comercial comum, com alíquota plena de ICMS. Essa classificação destoa do correto enquadramento a que fazia jus a requerente desde o princípio, conforme se pôde verificar da consulta ao CNPJ. Conforme a análise do disposto no artigo 113 da REM ANEL número 414/2020, preceitua-se que para configurar a devolução em dobro do faturamento a maior não é necessária a intenção da concessionária em se aproveitar do erro em benefício próprio, ou seja, que a distribuidora atue com má-fé, mas sim que o erro não seja justificável. A diretoria jurídica apresenta pareceres de lavra da Procuradoria Federal junto à ANEL, nesse sentido, bem como decisões da diretoria da ANEL, destacando ser de responsabilidade da distribuidora a correta classificação das unidades consumidoras. Cita ainda a jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça Gaúcho, acrescentando que é dever da concessionária analisar todos os elementos de caracterização da unidade consumidora, objetivando a aplicação da tarifa mais vantajosa a que o consumidor tiver direito, de acordo com a atividade nela exercida. Portanto, evidencia-se que a devolução em dobro não é aplicável apenas nos casos em que os erros de faturamento decorrem de uma conduta intencional, dolo ou má-fé, mas também nos casos em que o erro de faturamento tenha decorrido de conduta culposa, seja por negligência, imprudência ou imperícia,
por ato ou omissão da responsabilidade da distribuidora. Destaca-se ainda que, embora não seja a concessionária destinatária final do tributo, não se pode negar que ela é responsável pelo cálculo dos tributos incidentes sobre os serviços e a inclusão dos respectivos valores na fatura mensal de energia elétrica, com a consequente arrecadação, podendo, portanto, ser parte legítima de eventual pedido de restituição. Diante de todas as considerações apresentadas, verificando-se que a distribuidora não demonstrou evidências de que tomou as devidas precauções ou evitou esforços no sentido de classificar corretamente a unidade consumidora, não encontramos elementos que justifiquem a alteração da decisão emitida. Assim sendo, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela CE Distribuidora, mantendo a decisão da diretora-geral, que determinou a devolução em dobro dos valores efetivamente suportados pela requerente. 2. Oficiar as partes da presente decisão, disponibilizando o prazo de 10 dias a partir do recebimento da notificação para apresentação do recurso ANEEL. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Petersen. Passo de imediato a palavra para o conselheiro Kleber, revisor do processo. Boa tarde a todos. Da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, acompanho o voto do conselheiro relator. Obrigado, conselheiro Kleber. Bom, o assunto está em discussão. Se alguns conselheiros quiserem se manifestar. Conselheiro Mangião, não? Não, conselheiro, obrigado. Obrigado. Conselheiro Alexandre? Também não, obrigado, presidente. Obrigado, também não. Então, devolvo a palavra para o voto do conselheiro Petersen. Mantenho o voto, presidente. Obrigado. Conselheiro Kleber? Acompanho o voto do relator, presidente. Obrigado. Conselheiro Mangion? Acompanho o relator. Obrigado. Conselheiro Alexandre? Acompanho o relator. Obrigado. Também acompanho o voto do relator, portanto, o relatório está aprovado por unanimidade. Próximo item, desculpe, são comunicações. Então, foi distribuído para o Conselho Superior, através do sistema eletrônico DPA, para análise e deliberação, o processo de 0790-3900/20, que trata de recurso da empresa CRET Energy Administradora de Consórcios Limitada, a decisão sobre solicitação de geração compartilhada de energia para a RGE. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Petersen. Outra comunicação é que está pautada para o dia 16 de 3 de 2021, a sessão de número 09/2021, a análise do processo de número 000775-3900/20-0, que trata de recurso da CEGT ao auto de infração de número 0015/2020, AGERGS SFG, relativo à usina PCH Capiguí. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Kleber Domingues. Agora passamos para o último item, são assuntos gerais, e eu abro a palavra para os conselheiros que tiverem algum assunto, alguma sugestão, alguma discussão a encaminhar. Eu não tenho. Não? Bom, em não havendo, então, vamos dar por encerrada. A nossa reunião de hoje foi bastante breve, 26 minutos, né? E então eu dou por encerrada a nossa sessão ordinária de hoje, dia 8 de março de 2021. Muito obrigado a todos.